A doença reumática metabólica refere-se à situação em que alterações do metabolismo, do funcionamento do nosso organismo estão alteradas. A principal doença reumatológica metabólica é a gota, uma situação de artrite aguda em articulações nas extremidades, principalmente inferiores, sejam as articulações dos dedos dos pés, do meio do pé, do tornozelo, joelhos e principalmente do dedo grande, na base, a articulação na base do dedo grande, do hálux, que os gregos chamavam já de podagra. A gota então se caracteriza por essas crises agudas de dor, dor de forte intensidade, dificultam o caminhar. O paciente deitado no seu leito tem uma dor latejante naquela articulação. Ele chega a não suportar o peso do lençol sobre a articulação afetada. É difícil de caminhar, de calçar um sapato. Essa doença ocorre nas pessoas que têm ácido úrico elevado no sangue. E o ácido úrico elevado no sangue acontece numa boa parte das pessoas porque elas têm um defeito enzimático e acabam produzindo muito ácido úrico. O ácido úrico do nosso organismo, ele não é utilizado para nada. Nós o eliminamos pelos rins, pela urina, de tal maneira que pessoas que tenham dificuldade de eliminar o ácido úrico pela urina também terão um aumento do ácido úrico no sangue. Então, aqueles que produzem muito ácido úrico e aqueles que eliminam pouco ácido úrico terão níveis elevados de ácido úrico e serão chamados de hiperuricêmicos. O nosso sangue, ele circula transportando uma série de substâncias nele dissolvidas, entre elas o ácido úrico. Quando o sangue passa por um tecido que seja mais ácido, o ácido úrico se transforma num sal e se deposita e fica guardado nesse tecido, originando depósitos de ácido úrico nos nossos olhos, no coração, nas cartilagens como as da orelha, nos tendões, embaixo da pele, nas articulações e nos rins. De um modo geral, o nosso organismo não se preocupa com esses depósitos, mas os depósitos de ácido úrico nas nossas articulações são motivo de atenção pelo organismo, que tenta eliminar esses depósitos. Isso é feito com as células brancas do sangue, os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Por algum motivo saem da circulação, atravessam tecidos, entram nas articulações e comem, fagocitam os cristais de ácido úrico para tentar retirá-los da articulação. Ao fazerem isso, os cristais devem ser muito indigestos porque elas explodem, literalmente, e liberam uma série de substâncias dentro das articulações que provocam a inflamação aguda de muita dor que os pacientes apresentam. Se esse paciente não for atendido, esse quadro doloroso intenso poderá durar dias, às vezes semanas, mas em geral esses pacientes voltarão à sua normalidade, entrarão num período de acalmia praticamente sem sintoma algum e imaginarão estar curados. Esse período de acalmia, ele pode durar meses, pode durar anos, dependendo de cada pessoa. O fato é que, depois de um tempo, poderá acontecer uma segunda crise, que vai ter um comportamento semelhante, podendo afetar a mesma articulação anterior ou outra das extremidades inferiores. Se não houver um atendimento adequado, um tratamento, esse processo irá se repetindo
E o período de acalmia em que o paciente não tem as dores, ele vai se encurtando até que vai chegar o momento que as crises vão estar muito próximas uma das outras, a gota crônica. Isso faz com que esses pacientes tenham alterações nas suas articulações, possam apresentar depósitos visíveis de ácido úrico sobre superfícies extensoras, como na região do cotovelo, dos cotovelos. São os chamados tofos, que são depósitos visíveis de ácido úrico. Nessa história toda, quem sofre mais num primeiro momento são os rins, porque eles estão tentando eliminar o ácido úrico e isso faz com que eles sejam sobrecarregados nesse processo. E o sangue, tendo oportunidade, vai a um depósito e tira a quantidade de ácido desse depósito e leva para os rins eliminarem, dando chance que para algumas pessoas possam ser produzidas as chamadas pedras ou os cálculos renais, com cólicas renais. Mais problemático é, a médio prazo, esses pacientes desenvolverem a insuficiência renal. Entenda-se que de cada 100 pacientes que apresentam um nível elevado de ácido úrico, ou seja, são hiperuricêmicos, cerca de 20 poderão desenvolver o quadro de gota, de artrite gotosa. Não é todo mundo que tem ácido úrico alto que vai ter gota, mas todos que têm gota é porque tem ácido úrico alto. É importante que essas pessoas verifiquem com o seu médico se eliminam muito ou pouco ácido úrico pela urina, que se eliminarem pouco, e se seus rins tiverem uma função adequada, eles poderão ser tratados com medicamentos que aumentarão a eliminação de ácido úrico. É evidente que se essas pessoas ingerirem grandes quantidades ou maiores quantidades de água, isso será benéfico. É curioso que a gota gera uma série de conceitos, de lendas. Então, quando algumas pessoas sabem que outra tem o ácido úrico alto, já lhe dizem que não deve comer abacaxi, limão, laranja, tomate, que são ácidos e vão piorar o quadro. Isso é lenda, isso é conversa mole, é lorota. Não tem fundamento científico nenhum. Nenhum produto ácido vai fazer com que piore o ácido úrico. Por outro lado, a pessoa apresenta descamações nas mãos ou nos pés e já lhe dizem que é ácido úrico. Também é lenda. O ácido úrico não provoca essas alterações na pele. Quando a pessoa tem a inflamação aguda em cima do dedo do pé, há uma distensão ou inchaço, depois e a pele se distende com isso. Daí, quando passa o processo inflamatório, a pele volta ao normal e se parte, descama, mas não foi por causa do ácido úrico. É um processo mecânico. Alguém distendeu e alguém encolheu e partiu. 90% do nosso ácido úrico nós produzimos. 10% vem dos alimentos. É um contrassenso pensarmos em fazer dieta para evitar o ácido úrico. Então não devemos fazer uma dieta para ficarmos isentos de ácido úrico, já que produzimos a maior parte no nosso organismo. Entretanto, as pessoas que têm gota podem ter sensibilidade diferente a certos alimentos, independente da quantidade. Assim, pessoas que comem feijão poderão ter crise de gota, mas isso varia. Uma pessoa com gota come um prato de feijão e nada lhe acontece. Outra come uma colher de feijão e pode ter crise de dor. Mas, de qualquer maneira, os que têm gota devem prestar atenção nesses alimentos. O feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, as leguminosas. Devem prestar atenção na carne dos filhotes, do bezerro, do cabrito, da leitoa, do galeto, que hoje praticamente não existe mais. O animal que já cresceu não vai oferecer o risco de possíveis crises de artrite. Assim também os chamados miúdos, coração, moela,
fígado, rim, dobradinha, têm o potencial de provocar crise. Os frutos do mar, camarão, ostra, marisco, caranguejo, também. Os peixes miúdos, lambari, manjuba, sardinha, cavalinha e dos grandes o bacalhau têm esse potencial. As bebidas alcoólicas aumentam a acidez do nosso organismo e nós retemos mais ácido úrico, aumentando os nossos depósitos de ácido úrico. As bebidas alcoólicas fermentadas, cerveja, chope, vinho tinto velho, podem provocar a crise de gota. Mas, repito, isso depende da sensibilidade de cada pessoa. O tratamento é crônico, a doença é crônica, mas altamente controlável, não dificulta a vida de ninguém. É questão de procurar um médico que ele poderá fazer essa orientação toda.